Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse tutorial que, de uma forma bastante simples, vai ensinar para você como preparar um áudio, editar, produzir. E aí, então, você pode usar esse áudio para podcasts, colocar no blog, fazer postagens em redes sociais, enfim, divirta-se da melhor forma possível. É bem simples, é bem fácil. Para tanto, e esse tutorial é dedicado àqueles que não têm noção nenhuma de edição de áudio e não estão também disponíveis ou têm recursos para aquisição de softwares específicos para edição de áudio, eu selecionei dois aplicativos que rodam diretamente no navegador da internet e também dispensam qualquer necessidade de login. Você não precisa fazer nenhum cadastro. É só acessar a internet, digitar o endereço desses aplicativos e já sair produzindo o seu áudio. Me acompanhe. Esse é o aplicativo online Audio Cutter e é com ele que faremos os recortes nas partes que não iremos utilizar em uma captura de áudio. Este outro aplicativo fará a junção das partes recortadas e ele também serve para fazer a própria captura de áudio. Eu vou fazer um teste de captura de áudio com o Audio Joiner e você verificará que a qualidade não é boa. Por isso que eu vou usar um aplicativo nativo do Windows 8, também tem no Windows 7, que é o gravador de som. Aí sim a qualidade estará melhorada para que a gente possa fazer os recortes, as edições e a finalização do áudio. Para fazer a captura de áudio usando o Audio Joiner, clique nesse ícone no formato de um microfone. Ele requer o plugin do Adobe Flash, mas fique tranquilo, esse plugin do Adobe Flash só é requerido se você for usar o Audio Joiner para fazer a captura de áudio. Se você for usar para as funções principais, que é a junção e edição do áudio, não há necessidade desse plugin. Portanto, vamos autorizar o Adobe Flash a acessar o meu microfone. Clique aqui no ícone do microfone e em seguida em fechar. Ainda há necessidade de você clicar no botão permitir para que finalmente o microfone esteja acessível para o aplicativo Audio Joiner. Clique aqui e imediatamente já começa a primeira gravação. Observe aqui nessa barrinha de status. Ela está modulando o som. Significa que do verde até o vermelho é a altura da minha voz. Em cima é localizado o cronômetro, que vai marcar a duração dessa captura de áudio. Não é esse trecho que eu quero usar, mas eu vou encerrar essa gravação para que você observe a qualidade. Clique para encerrar a gravação, a captura de áudio, no mesmo ícone, no ícone de um microfone. O encoding está transformando a captura de áudio em um arquivo. 30%, 40%. Essa demora do encoding dependerá da duração do áudio que você capturou. 90%, pronto, estamos chegando ao final. Aqui está o espectro do áudio. Isso significa os pontos mais altos, de maior altura da minha voz, os mais baixos e inclusive os intervalos em branco, onde houve silêncio. Vamos dar uma olhada nessa qualidade de captura de áudio feito pelo Audio Joiner. Clique em tocar. E imediatamente já começa a primeira gravação. Observe aqui nessa barrinha de status. Ela está modulando o som. Significa que do verde até o vermelho. E aí, o que você achou da qualidade de captura de áudio pelo Audio Joiner? Não é das melhores. Eu vou provar isso para você fazendo agora a captura de áudio pelo gravador nativo do Windows 8. Me acompanhe. Para acessar o gravador de som do Windows 8, arraste o mouse do canto superior à direita para baixo, vá em pesquisar e digite o termo gravador. Duas ocorrências com o mesmo nome. Essa primeira eu não recomendo porque fará captura de áudio sim, mas não permitirá que você acesse o arquivo para editar. A segunda permite, faz a captura de áudio e permite que você acesse o arquivo para editar. Selecione essa opção. Abre-se essa pequena barrinha de controle de gravação e um único botão, iniciar gravação.
Eu vou fazer uma simulação aqui de um podcast ou de um áudio na área de sociologia para que essa amostra sirva para as edições que eu vou demonstrar usando o aplicativo de recorte e depois o aplicativo de junção das partes. Iniciemos. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Eu fico muito contente com essas aulas porque elas são esclarecedoras. Afinal de contas, Sociologia é a ciência que explica você na sociedade, a sua relação com familiares, a sua relação profissional, a sua relação social, enfim. Tem uma máxima em Sociologia? Aqui eu coloquei um trecho em branco proposital para que depois possamos remover. Tem uma máxima em Sociologia que diz o seguinte: você é fruto do meio social em que vive. Mas o meio social ele é construído pelas interações suas com as outras pessoas. E é a partir dessa primeira provocação que eu convido você para os nossos estudos em Sociologia. Seja bem-vindo! Ok, então eu clicando novamente naquele botão, é aberto a janela para que eu selecione uma pasta e a partir dela eu faça a gravação deste teste. Eu dispenso o gravador de som do Windows, vou até aquela pasta e aí vou executar esse arquivo para que você sinta a diferença para a captura anteriormente feita diretamente pelo Audio Joiner. Veja aí a qualidade, como está bem melhorada. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Eu fico muito contente com essas aulas porque elas são esclarecedoras. Afinal de contas, Sociologia é a ciência que explica você na sociedade, a sua relação. A qualidade aumentou, hein? Um teste final, deixa eu colocar aqui o início dessa gravação que havíamos feito capturando diretamente pelo Audio Joiner. É a altura da minha voz. E imediatamente já começa a primeira gravação. Observe aqui nessa barrinha de status. Pronto, está comprovado que a melhor qualidade de captura de áudio realmente não é pelo Audio Joiner. Ele servirá para que a gente faça a junção das partes recortadas do áudio, ok? Então por isso que eu vou retirar, eu vou dispensar esse trecho gravado originalmente nele e vou ficar com o trecho gravado diretamente pelo gravador do Windows. Antes que eu insira essa faixa que eu gravei, que eu capturei, eu preciso tirar aquele momento de silêncio, aquele trecho que não tinha nada a ver com a simulação de uma aula de sociologia. Então, antes de usar a junção das partes, lógico, eu tenho que fazer os recortes necessários e para isso eu vou usar o Online Audio Cutter. E aí é só clicar no botão Abrir Arquivo, carregar o arquivo gravado. Lembra? O arquivo teste. Esse carregamento pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do áudio que você capturou. Aqui foi rápido. Olha aí o espectro do áudio. Pontos altos, onde eu falei mais alto, pontos médios, onde a minha voz teve menor tom, e os trechos em branco. Esses trechos nós iremos retirar. E também iremos retirar o texto que tem conteúdo não relevante para um podcast de sociologia. O recorte é bem simples de ser feito. Você usa 2 ponteiros para delimitar o início e o fim do trecho que você quer aproveitar. Aqui está o primeiro ponteiro, vou colocar no início do áudio. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Eu fico muito contente com essas aulas porque elas são esclarecedoras. Afinal de contas, Sociologia é a ciência que explica você na sociedade, a sua relação com familiares, a sua relação profissional, a sua relação social, enfim. Tem uma máxima em Sociologia? Aqui eu coloquei um trecho em branco proposital para que depois possamos remover.
Ok, então já identificamos aí um trecho em branco e um trecho, esse aqui no meio, que eu tenho que retirar porque não faz parte da simulação sobre uma aula de sociologia. Eu vou arrastar o ponteiro, o segundo ponteiro, para o final do trecho que eu quero aproveitar, que é só até aqui. Vou ajustar o primeiro ponteiro para eliminar um pouco o espaço sem som do início da captura do áudio. Ok, então daqui até aqui é que o recorte será feito aproveitando esse trecho. Vamos então recortar. Clique no botão azul Cortar. Feito isso, ele já oferece aqui a possibilidade de download do trecho recortado. Clique em Download. Vá àquela pasta inicialmente onde eu gravei o trecho capturado pelo gravador de som do Windows e vamos fazer uma sequência de recortes aqui. Eu vou chamar esse primeiro recorte de teste 1. Ok, está ali, salvo. E para não perder aquele primeiro carregamento do áudio completo, capturado, eu vou voltar da fase 3 para a fase 2, que é cortar. Aqui continua então o áudio carregado, o primeiro trecho selecionado, que eu já salvei. Agora é daqui para frente. Eu já vou puxar o segundo ponteiro para o final do áudio e arrastar o primeiro ponteiro para o início do próximo trecho, que eu quero verificar se eu aproveito ou não. Vamos escutar. Tem uma máxima em sociologia que diz o seguinte: você é fruto do meio social em que vive. Mas o meio social ele é construído pelas interações suas com as outras pessoas. E é a partir dessa primeira provocação que eu convido você para os nossos estudos em sociologia. Seja bem-vindo! Ok, então esse segundo trecho inteiro vai ser aproveitado, com exceção de um pequeno trecho aqui de silêncio. Ok, estou ajustando, ele vai até ali. Vamos fazer o recorte então desse segundo trecho. E verifique então que essa parte intermediária, em branco e com falas que não tinham a ver com sociologia, estão sendo deixadas para trás. Clique no botão Cortar. Novamente em Download. E vamos salvar como teste 2. É a segunda parte do áudio que eu preciso montar daqui a pouco. Estão lá, salvos os dois trechos. E aí, o que você está achando até agora dos recursos de edição de áudio? Bastante simples, né? Você só tem que fazer a captura do áudio, depois carregar, fazer os recortes dos trechos que você precisa, ir colocando numerações sequenciais para depois facilitar a montagem final. Antes de fazer a montagem desse áudio, eu vou colocar uma vinheta de entrada e uma vinheta de saída. Um som musical entrando e um som musical saindo. E para isso eu vou fazer o upload de uma música e extrair um trechinho dela para iniciar e finalizar esse arquivo de som ou esse podcast. Acompanhe como é fácil fazer isso. Ainda no aplicativo Online Audio Cutter, eu vou para a primeira fase, que é abrir um novo arquivo. Abrir arquivo, e já tenho aqui uma vinheta musical. Clico 2 vezes para que ela seja carregada. Muito bem, eu vou escutar o primeiro trecho dessa vinheta. Ouça aí. Eu vou querer apenas esse primeiro trecho abrindo o meu arquivo de áudio, meu podcast. Então eu vou arrastar o segundo ponteiro até esse ponto aqui. Feito isso, eu parto para o recurso de corte, cortar esse trecho para aproveitá-lo. Então eu faço download e vou colocar como teste 0. Justamente porque ele vai anteceder o teste 1 e o teste 2, que são os trechos que eu fiz o recorte anteriormente. Retrocedo a uma etapa, que seria a etapa de corte, mantendo o mesmo arquivo de áudio.
porque agora eu quero a parte final desse áudio coincidindo com o encerramento da minha fala do podcast. Escute aí. Muito bem. E temos inclusive um recurso já interessante aqui nesse recorte que eu não mostrei anteriormente, mas que agora vale a pena, que é no próprio recorte você acrescentar o fade in. Significa que não vai ficar abrupto, né, o início desse trecho final de música. Ele vai começar suave e aumentando. Olha lá como que o espectro já muda aqui. Vamos experimentar ouvir esse áudio. Feito isso, vamos recortar e fazer o download colocando como teste 3. Agora que temos todos os trechos recortados, a edição da minha fala em 2 partes e um trecho de música que inicia o podcast e outro trecho final de música que finaliza o podcast, é hora de usarmos o Audio Joiner para fazer a junção de todas essas partes e finalizar o podcast. Me acompanhe. Aqui no Audio Joiner você vai adicionar todas as faixas recortadas anteriormente. A primeira delas é teste 0, depois a teste 1, teste 2 e teste 3. Segurando a tecla Ctrl e clicando em todos esses arquivos, o carregamento é feito simultâneo. Então temos aí as 4 faixas. A primeira delas é a entrada musical, a segunda é a primeira parte da minha fala, a terceira é a segunda parte da minha fala e a quarta faixa é a finalização com o trecho final da música. Vamos ouvir para ver como ficou. Seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Eu fico muito contente com essas aulas porque elas são esclarecedoras. Afinal de contas, Sociologia é a ciência que explica você na sociedade. A sua relação com familiares, a sua relação profissional, a sua relação social, em sociologia, enfim, que diz o seguinte: você é fruto. Olha, já aconteceu uma coisa interessante aqui. Deixa eu interromper o áudio, clicando aqui no botão azul tocar. Verifique que existe essa simbologia em todas as faixas. Esse tracinho crescente significa um fade in, significa que o áudio começa baixo e aumenta. Nesse caso, não há motivos para que a gente acione ele. Retirando, esse efeito já era do início do trecho musical que aproveitamos. Tem esse recurso que, para transitar da música para o áudio, eu achei interessante. Ele mistura. Ele se chama crossfade. Enquanto a música está terminando, o áudio da voz está entrando. Veja lá como é que fica interessante isso. Gente, seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Eu fico muito contente com essas aulas porque... Ok, ficou muito bom. Mas o crossfade não funciona, não fica bom transitando de um trecho falado para um outro trecho falado. Mistura. Então eu vou desativar. E agora sim é possível que a edição tenha melhorado. Vamos verificar. Elas são esclarecedoras. Afinal de contas, Sociologia é a ciência que explica você na sociedade. A sua relação com familiares, a sua relação profissional, a sua relação social, enfim. Tem uma máxima em Sociologia? Tem uma máxima em Sociologia que diz o seguinte: você é fruto do meio social em que vive.
Mas o meio social, ele é construído pelas interações suas com as outras pessoas. E é a partir dessa primeira provocação que eu convido você para os nossos estudos em Sociologia. Muito bem, o ideal aqui é tirar o crossfade também desse terceiro trecho de áudio e vamos verificar como ficou. Tem uma e é a partir do que vive. Tem uma máxima em sociologia que diz o seguinte: você é fruto do meio social em que vive. Mas o meio social, ele é construído pelas interações suas com as outras pessoas. E é a partir dessa primeira provocação que eu convido você para os nossos estudos em Sociologia. Seja bem-vindo! Muito bem, agora ficou bom. E nós temos aqui um pequeno problema de edição que ainda dá para consertar. Verifique que nesse primeiro trecho de voz, o final dele se repete no início do próximo trecho. Olha só. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Explica a sua relação profissional, a sua relação social, enfim. Tem uma máxima em Sociologia? Tem uma máxima em Sociologia que diz o seguinte: você é... É esse trecho aqui que por acaso escapou. Não tem problema, olha só, eu arrasto o segundo ponteiro para o final do trecho adequado. E pronto, está resolvido. O que você acabou de descobrir é que também o Audio Joiner faz recortes. E esse foi feito emergencial, quase na finalização do áudio. Agora é hora de unir todos esses áudios no mesmo arquivo e verificar o resultado final. Vamos lá, clicar no botão Unir. Já é oferecido aqui o processo de download para o resultado final da união das partes. Clique em Download e salve, por exemplo, com o nome de teste final. E vamos verificar agora a finalização do nosso podcast sobre sociologia, uma simulação. Seja bem-vindo a esse início de curso de Sociologia. Eu fico muito contente com essas aulas porque elas são esclarecedoras. Afinal de contas, Sociologia é a ciência que explica você na sociedade. A sua relação com familiares, a sua relação profissional, a sua relação social, enfim. Tem uma máxima em Sociologia que diz o seguinte: você é fruto do meio social em que vive. Mas o meio social, ele é construído pelas interações suas com as outras pessoas. E é a partir dessa primeira provocação que eu convido você para os nossos estudos em Sociologia. Seja bem-vindo! Muito bem, está aí o produto final, o podcast simulado sobre sociologia. Recapitulando, foi muito simples, você não teve que instalar nada, não teve que fazer o login, enfim. Você simplesmente teve que acessar 2 sites, 2 serviços de edição de áudio, um para fazer recortes e o outro para unir as partes, ok? Na pior das hipóteses, você viu que para ter uma qualidade melhor na captura de áudio é só você acessar no seu sistema operacional o recurso gravador de som. Se ele não tiver, na internet você localiza vários bons aplicativos de captura de áudio gratuitos. Ok? Espero ter te ajudado e olha lá, produza bastante podcast, bastante áudio e dissemine aí pela internet os seus conhecimentos. Até a próxima!